Tenham todos vocês um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Tá começando aqui mais um episódio do Cruzeiramento. Eu sou o Matheus e hoje vindo falar da vitória do Cruzeiro contra o Brasil de Pelotas. O Cruzeiro finalmente vence na Série B, depois aí de uma sequência de empates e uma derrota. O Cruzeiro volta a encontrar o caminho das vitórias no Independência. 2-0 contra o Lanterna Brasil de Pelotas, um jogo que era obrigação nossa ganhar, Brasil que não ganhava há 15 jogos. Então hoje o vídeo é falando um pouco dessa partida. Como sempre eu vou pedir para você se inscrever no canal e deixar o like, caso você ainda não tenha feito isso. Ajuda muito o canal, tá chegando para outros cruzeirenses, o like, a inscrição e tal. Então seria de muita ajuda, eu ficaria muito feliz. Então, indo para a partida, que é o que interessa, não é todo dia que o Cruzeiro ganha, né? Hoje, finalmente, a gente tem esse gostinho bom na boca aí de 3 pontos. O Cruzeiro que foi jogar contra o Brasil, de certa forma, pressionado, né, em questão de tabela. Cruzeiro muito próximo da zona de rebaixamento, mais próximo do que a gente gostaria, né? Até o início da rodada, só 5 pontos separavam a gente do primeiro time ali da zona. E depois dessa partida contra o Brasil, a gente vai ter uma sequência muito pesada na Série B, né? Uma sequência de times que estão no topo da tabela, para ser mais específicos, 3 primeiros, né? Vai ser uma sequência dura que o Cruzeiro vai ter. E se não ganhasse hoje, complicaria muito a nossa vida, no sentido de que a gente teria que recuperar esses pontos contra o Coritiba fora, né? Contra o Botafogo, contra o Avaí, times que estão lá em cima e que estão num momento melhor que o nosso. Então, o Cruzeiro não poderia deixar para decidir nessas partidas. Seria muito perigoso, até pela fase que o Cruzeiro vive, né? Não é a melhor fase nossa no campeonato, apesar da gente ter tido uma recuperada aí, mas todo cuidado é pouco, né? Então o Cruzeiro foi para essa partida com uma formação até interessante que o Lucha mandou em campo. O Lucha manteve, por exemplo, o Vitor Leque, que fez uma boa partida contra o Guarani ali no primeiro tempo, principalmente, né? Promoveu a entrada do Bruno José como titular. Eu tinha trago aqui no pré-jogo que tinha essa chance de acontecer, e aconteceu. Bruno José fez muita falta quando esteve fora, então fiquei muito feliz quando vi ele ali na relação, né? No meio, o Giovanni Piccolombo também foi mantido, apesar da partida fraca diante do Guarani, ele foi mantido no time. O Nonoca estava ali como titular também, fiquei feliz, gosto muito do Nonoca. Fez uma partida interessante também, apesar de não ter sido muito testado ali na defesa, né? Porque o Brasil ficou muito retraído. E o Adriano voltou à titularidade, né? Cumpriu suspensão contra o Guarani, voltou a ser titular. É um cara que com liberdade ali no meio de campo, é um cara que pode ajudar muito o Cruzeiro, né? E quando eu falo com liberdade é porque o Nonoca protege ali a defesa como primeiro volante. O Adriano pode sair mais pro jogo. E cara, o Adriano teve momentos muito interessantes na partida, né? Mostrando ali umas características dele que a gente não tinha visto tanto ainda. Eu, por exemplo, eu já tinha visto que o Adriano é um cara que tem um passe interessante, que tem um lançamento às vezes interessante, se desvencilha bem da marcação, ele faz o jogo de corpo muito bem. E hoje ele deu 2 bons chutes, né, de fora da área, um com a esquerda e um com a direita. O de esquerda passou muito perto, saiu ali na linha de fundo. O de direita foi gol, mas aí teve o Bandeira que anulou por uma falta antes. Mas assim, mostrando algumas características dele que ele não tinha mostrado tanto ainda, até porque o Adriano atuou muito como primeiro volante aqui no Cruzeiro. Agora com o Luxemburgo que ele está tendo mais esse jogo como segundo, né? E aos poucos ele vai mostrando ali a capacidade dele. E o Cruzeiro, cara, foi melhor, né? Era o que a gente esperava, apesar de a gente ainda ter um pouco de medo, né? Mas era o lógico a se acontecer. O Cruzeiro melhor na partida, o Cruzeiro desde o início tendo mais a bola, marcando mais. O Brasil realmente é um time limitado, isso tem que ser falado, é um time muito limitado. E o Cruzeiro, apesar de ter começado num ritmo assim um pouco mais lento, né, um pouco mais cadenciado, assim, sempre tinha a bola praticamente. Aos poucos foi acelerando o ritmo. O Vitor Leque começou numa ponta, o Lucha no meio do primeiro tempo inverteu ele, começou a jogar ele lá para outra ponta, para a ponta direita, trouxe o Bruno José para a esquerda, e foi aí que o Cruzeiro consegue fazer o gol, né? Com o Vitor Leque atuando na ponta direita, né? O Cruzeiro faz uma boa jogada ali com o Thiago no meio, o Thiago dá o passe para o Vitor Leque, e numa jogada individual maravilhosa,
faz o gol do Cruzeiro. Muito bom o Vitor Leque, cara. Muito bom, ele tá ganhando chances. Ele é um cara que já fez gol na Série A. Ele é um cara que fez gol na base do Cruzeiro. E agora, aos poucos, sendo integrado aí ao profissional. E fez 2 boas partidas, né? Então, uma grata surpresa nesse final de campeonato, o Vitor Leque. E o Thiago também tem que ser falado. Deu o passe pro gol e fez o segundo gol ainda no primeiro tempo. O Thiago, que às vezes é muito criticado pela torcida, cara. E assim, eu vejo um cara recém subido da base, né? Um cara que até no passado estava ali na categoria de base, subiu. É um cara que é centroavante, tem uma característica peculiar de centroavante e tal, mas ele tem outras características que me fazem gostar do jogador, que é o jogo dele fora da área. Por incrível que pareça, né? Ele tem um jogo fora da área que eu gosto muito. Deu passo pro Vitor Leque, no jogo contra o CSA já tinha deixado o Felipe Augusto na cara do gol. Num jogo mais para trás ele tinha dado um ótimo lançamento também pro Wellington Nem. Um cara que não é só aquele atacante de área, né? O Thiago tem outras valências que muitas vezes não é reconhecida, mas eu tô aqui justamente para falar elas. Ele também tem uma boa explosão, questão de velocidade. Não sei se ele vai ter daqui 10 anos de carreira, mas assim, hoje o Thiago novo, ele tem essa capacidade. Assim como, por exemplo, o Fred tinha no início da carreira. Não sei quem vai assistir e lembra. Fred, aquele mesmo, Fluminense, jogava no Cruzeiro ali em 2005, ele tinha uma explosão muito grande. Então que bom que a gente pode colher isso do Thiago agora, né? Não sei se ele vai manter isso pro futuro. Mas aí, além do passe maravilhoso que ele deu pro Vitor Leque fazer o gol, ele ainda deixou o dele, né? Mostrando-lhe oportunismo. Claro, furou no primeiro momento e tal. Ele também não é o primor de jogador, mas mostrou oportunismo. A bola sobrou para a perna esquerda e ele mandou pro fundo do gol. E o Cruzeiro vai pro intervalo ganhando de 2-0 pela primeira vez na Série B. Um fato assim extremamente raro pra gente que é cruzeirense estar assistindo. Esse Cruzeiro praticamente definindo a parada no primeiro tempo. Quando eu falo definindo a parada, é literalmente definindo a parada. Porque no segundo tempo o Cruzeiro foi um time, como o pessoal gosta de chamar, burocrático. O Cruzeiro foi muito burocrático no segundo tempo. Sabendo que tinha um resultado, o Brasil também é um time muito frágil, não à toa é o lanterna, pouco incomodou o Cruzeiro. Então o Cruzeiro aproveitou essa fragilidade do Brasil e o resultado a favor. Basicamente administrou ali as ações, atacando sempre com lentidão, né? E o Luxemburgo promove a entrada do Wellington Nem, que foi para mim a melhor coisa aí do segundo tempo, talvez. O Wellington Nem voltando de lesão, se movimentou bastante, já atuou mais centralizado, mostrou realmente que é um cara que foi a melhor contratação do Cruzeiro para essa Série B. E assim, um cara que eu já falei aqui outras vezes, eu não tinha esperança dele render no Cruzeiro. E o Wellington Nem tem mostrado justamente ao contrário. Em algum momento ali do segundo tempo o Lucha promove as alterações, até para dar um gás novo no time. E aí o Cruzeiro atua num esquema que eu considero muito interessante, mesmo a gente não tendo que correr atrás do placar, mesmo o Cruzeiro muito cadenciado, mas a gente jogou ali no colchão de 4-2-4, que é o Cruzeiro jogando com 2 atacantes centralizados, no caso de hoje foi o Thiago e o Nem, e 2 pontas abertos, né? Foi o Claudinho quando ele entrou e o Dudu do outro lado, Dudu que eu não gosto, a torcida não gosta muito, mas o Lucha pôs, né? Eu preferi, por exemplo, o Keké, mas colocou o Dudu, e essa formação eu acho muito interessante, eu acho ela uma formação ofensiva, os 2 volantes do 2 da formação, né? 4-2-4, o 2 era formado ali pelo Flávio, que entrou no lugar do Nonoca, e o Giovani, que foi recuado um pouco. Queria ter visto o Marco Antônio nessa partida, queria. Era uma partida, ainda mais que o Cruzeiro estava ganho e tal, eu queria muito ver a movimentação do Marco, né? Mais minutos para ele também. O Marco deu a sumida do time, espero que não seja nenhum problema com o Lucha, espero que ele volte a ter oportunidades. Mas uma formação que eu gostei, pena que o Cruzeiro não precisava do resultado, então a gente pouco explorou talvez aí a capacidade ofensiva que o time tinha, né? Jogando com tantos jogadores ali na frente. Então a gente conclui a partida com 2-0 mesmo. A gente abriu 8 pontos da zona de rebaixamento. Agora a gente deu uma boa respirada, abriu uma gordura boa para essas 3 partidas decisivas que a gente tem pela frente. E é isso, vamos seguir no campeonato. Acesso é uma parada impossível, basicamente. Eu não vou ficar aqui falando de acesso, mas eu vou falar que a gente se escapou praticamente aí da zona, né? Abriu uma boa diferença. E é seguir agora, a gente tem essas partidas, tentar
não perder, né? Se não puder ganhar, pelo menos empatar, pra gente não se aproximar ali da zona de novo e terminar o campeonato da forma mais tranquila possível e já preparar para o ano que vem, né? Inclusive boatos aí que o diretor de futebol Rodrigo Pastana pode ser desligado a qualquer momento. Se vier a acontecer, eu vou voltar aqui com um vídeo falando, dando detalhes. Então muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui, quem continua acompanhando. Eu agradeço. Se você, de novo, né, se você não é inscrito, se inscreva, que ajuda demais. E eu vou estar retornando aí durante a semana com mais vídeos aqui no Cruzeiramento. Então muito obrigado, até a próxima e valeu!